No Natal, meus pais deram à minha filha de 11 anos um iPhone novo. Ela ficou nas nuvens. Então ela viu algo na tela e perguntou: "O que é isso, mamãe?" Olhei para aquilo e meu sangue gelou. Não gritei. Agi. 2 horas depois, a vida deles começou a desmoronar. Eu sei como parece que estou prestes a contar aquele tipo de história que só se acredita se houver uma transcrição judicial e um documentário da Netflix, mas esse foi o meu Natal. Estávamos na casa da minha mãe e do meu pai porque é lá que Lily e eu moramos. Depois do meu divórcio, voltei temporariamente, que é como os adultos dizem quando tentam se convencer de que ainda não chegaram ao fundo do poço. Lily e eu ficamos com o quarto de cima. Minha casa de infância agora abrigava minha filha e meu orgulho, ambos apertados no mesmo espaço. A manhã de Natal parecia qualquer outra manhã de Natal naquela casa. Luzes piscando na árvore como se tentassem hipnotizar todos para se comportarem. Papel de presente empilhado como montes de neve. Velas de canela queimando tão intensamente que cheirava como se uma padaria tivesse explodido. Brenda já estava lá cedo, é claro. Minha irmã nunca chega em lugar algum. Ela faz uma entrada. Entrou carregando sacolas de presente como se fosse a estagiária favorita do Papai Noel, e seu filho de 12 anos, Ryan, a seguindo com aquela confiança tranquila que os meninos têm quando o mundo passa anos garantindo a eles que são o personagem principal. Ryan é o neto dourado. Se minha mãe e meu pai tivessem um brasão de família, seria só o rosto dele. Lily sabe disso, mas não precisa falar em voz alta. Ela aprendeu o mesmo truque que eu aprendi: sorrir. Ficar pequena. Ser boazinha. E talvez, só talvez, alguém finalmente olhe para você como se você importasse. Lily estava com o pijama de Natal e aquele sorriso contido que ela guarda para os momentos em que não quer criar expectativas. Ela sentou no tapete com as mãos no colo, esperando sua vez como se estivesse na fila do Detran, não numa manhã de Natal. Enquanto isso, Ryan já estava rasgando presentes como se estivesse correndo atrás da alegria. Tênis novos, um headset de videogame, algum eletrônico que fez meu pai soltar aquela risada orgulhosa como se Ryan tivesse pessoalmente curado uma doença. Lily aplaudia educadamente cada presente. Ela realmente aplaudia. Minha filha tem mais educação que a maioria dos adultos que conheço. E então minha mãe disse com aquela voz brilhante e performática que usa quando quer reconhecimento: "Ok, este é para Lily." Quase não percebi porque estava ocupada observando Ryan ganhar outra caixa e minha filha fingir que aquilo não a atingia. Minha mãe deslizou um pacote retangular pelo tapete. Eu vi a forma. Vi os olhos de Lily se arregalarem antes de tentar controlá-los de volta para a educação. Vi o olhar rápido que ela me lançou, nervosa, como se precisasse de permissão para acreditar. É mesmo para mim?" Ela perguntou baixinho. Minha mãe sorriu. Meu pai assentiu com a cabeça. A boca de Brenda se contraiu num canto, como se já soubesse o final da piada. Lily desdobrou o papel devagar, como se tivesse medo de que, se mexesse rápido demais, o presente evaporasse em meias. E lá estava, uma caixa de iPhone. Não o modelo mais novo, não aquele que influenciadores mostram com unhas feitas e luzes de anel, mas ainda assim um iPhone. Um de verdade. Aquele tipo de presente que Ryan receberia sem que ninguém piscasse. Lily o encarou como se fosse a prova de algo que ela vinha tentando conquistar o ano inteiro. "Meu Deus", ela sussurrou. Olhou para minha mãe, depois para meu pai, depois para mim, como se estivesse conferindo presença. Como se precisasse ter certeza de que todos viram que ela havia sido escolhida. "Obrigada", disse imediatamente. Porque é assim que ela é. Porque ela aprendeu que as palavras certas fazem os adultos serem menos propensos a mudar de ideia. Minha mãe observava atentamente o rosto de Lily, como se esperasse uma reação maior. Meu pai também observava, quieto e pesado. Brenda recostou-se, braços cruzados, calma como se nada estivesse acontecendo. Ryan deu um sorriso de canto para a árvore. Lily segurava a caixa com as 2 mãos e a abraçava contra o peito. Nem chegou a abrir na hora. Apenas a segurava. E meu coração fez aquela coisa estúpida de pular e pensar: talvez seja diferente. Talvez este ano seja diferente porque, aparentemente, sou o tipo de pessoa que toca no fogão quente 2 vezes só para ter certeza de que continua quente. Minha mãe pigarreou.
Achamos que é hora dela ter algo legal para a segurança, para que possa te ligar se precisar. Acrescentou meu pai. Ele sempre parecia estar lendo um roteiro com o qual não concordava. Hoje em dia, as crianças precisam de telefone. Brenda sentiu como se tivesse pessoalmente escrito o livro Parenting Moderno. Lily continuava sorrindo. Continuava olhando para a caixa como se fosse amor embrulhado em papelão. Não abrimos totalmente ali. Nem de perto. Minha mãe fez um pequeno discurso sobre configurar o aparelho depois, da forma correta. E Lilia sentiu como se não ligasse, como se não estivesse vibrando por dentro. Mas eu percebi como os dedos dela continuavam batendo no canto da caixa, como se quisesse checar se aquilo ainda era real. Pouco depois, quando o caos lá embaixo ficou mais alto e Ryan desapareceu na sala com seus novos gadgets, Lily puxou minha manga. Podemos subir? Ela perguntou, tentando soar casual. Eu sabia o que ela queria dizer, nosso quarto, nosso cantinho da casa, onde ela poderia se empolgar sem se sentir observada. Sim, eu disse. Vamos subir. Ela se sentou na cama e abriu a caixa como se fosse sagrada. Levantou a tampa cuidadosamente, como se pudesse morder. E lá estava, prateado, elegante, bonito, descansando em seu pequeno suporte. Ela soltou um som minúsculo, metade riso, metade soluço. Não acredito que eles me deram isso, disse ela. Eu tentei sorrir. Tentei ser a mãe que deixa a filha ter o momento sem envenená-lo com desconfiança. Eu realmente tentei. Ela pegou o aparelho e o virou nas mãos, e então franziu a testa. Espera, disse ela. Por que ele está assim? Havia arranhões. Nada muito profundo, nada dramático, mas o suficiente para refletir a luz. O suficiente para apertar meu estômago. Provavelmente é recondicionado, eu disse imediatamente. Muito rápido, como se tentasse me convencer. É normal. Muita gente compra recondicionado. Lily assentiu. Ela queria acreditar. Queria acreditar tanto. Ela poderia até ter se convencido de que o telefone foi esculpido numa batata, contanto que significasse que os avós se importavam. Ela apertou o botão de ligar. A tela acendeu. Um logo piscou. E então, rápido demais, foi direto para a tela inicial. Não uma tela de configuração. Nem uma tela de boas-vindas. A tela inicial. Lily piscou. Já está ligado? Antes que eu pudesse responder, uma notificação deslizou do topo. Apenas uma faixa, algumas palavras. Lily se inclinou, apertando os olhos, e então olhou para mim com aquele rosto aberto e confiante. O que é isso, mamãe? Perguntou. Inclinei-me, e por um segundo meu cérebro se recusou a traduzir o que meus olhos liam, porque aquelas palavras não pertenciam a um presente de Natal de criança. Aquelas palavras não pertenciam a nenhum telefone que uma criança estivesse segurando. Meu sangue gelou tão rápido que parecia que meu corpo esqueceu como se aquecer. Não gritei. Não arranquei o aparelho e saí correndo escada abaixo. Forcei meu rosto a assumir algo normal, algo gentil. Eu disse, como se não fosse nada, como se fosse um alerta meteorológico. Que estranho. Deixe-me ver. Lily me entregou o telefone sem hesitar, porque ela confia em mim do jeito que crianças devem confiar. Toquei uma vez, 2 vezes, apenas o suficiente para perceber que aquilo não era um erro. Não era alguma mensagem de spam aleatória. Isso era um rastro, um histórico, uma bagunça. E a pior parte foi a quieta percepção que veio logo em seguida. Alguém nesta casa sabia exatamente o que estava nesse telefone. Olhei para Lily, ainda sorrindo, ainda cheia de esperança, e senti algo no meu peito se quebrar. Coloquei o telefone cuidadosamente na cama, como se ele pudesse explodir. Querida, eu disse, mantendo a voz leve. Por que você não vai escovar os dentes? Vamos terminar de configurar daqui a pouco. Ela hesitou. Mas 2 minutinhos, eu disse. Prometo. Lily deslizou da cama e foi até o banheiro. No instante em que a porta se fechou com um clique, peguei o telefone de novo. Minhas mãos estavam firmes. Meu estômago não, porque eu já sabia que isso não era apenas um erro.
E o que quer que eu tivesse acabado de ver ia mudar tudo. Lily adormeceu como se tivesse recebido um pedaço de magia e nada mais importasse. Claro que sim. Ela tem 11 anos. Ela consegue ir de não acredito nisso para babar no meu travesseiro em menos de 10 minutos. Enquanto isso, eu fiquei deitada olhando para o teto como se ele me devesse uma explicação. Quando a respiração dela se estabilizou, peguei o telefone de novo. Eu não fiz a coisa madura. Não guardei e resolvi amanhã. Eu já tinha visto coisas suficientes naquela tela para saber que amanhã poderia ser tarde demais. Então, sim, eu fucei. O WhatsApp abriu sem pedir login. Nada de configuração, nada de verificação, apenas uma caixa de entrada já cheia de histórico. Como se o telefone tivesse vida antes de tocar nas mãos da minha filha, e quem o embrulhou nem se preocupou em limpá-lo antes. Rolei a tela. A primeira coisa que me atingiu não foi uma mensagem horrível. Foi o volume. O mesmo alvo repetidamente. Conversas longas, onde o tom não suavizava, não reiniciava, não acabava. Não era uma briga. Era a rotina. Verifiquei os registros de chamadas. O mesmo número aparecia várias vezes. Chamadas perdidas, tentativas repetidas, uma atrás da outra, como se alguém estivesse tentando desgastar a outra pessoa pela pura persistência. Os contatos eram uma bagunça, números aleatórios, apelidos idiotas, entradas que pareciam indicar que alguém não queria que aquele telefone se conectasse a nada real. E então eu vi o nome Emily. Minha garganta se apertou. Emily era uma menina da escola de Lily, não alguém sobre quem Lily falava muito, o que, sinceramente, só tornava tudo pior, porque mesmo que seu filho não esteja envolvido, você ainda ouve coisas. Você ouve os sussurros na hora de buscar as crianças. Vê a cautela repentina nos rostos dos professores. Percebe como os pais baixam a voz como se a verdade fosse contagiosa. Emily tinha desaparecido no meio do ano, transferida, sumida, simplesmente não estava mais lá. Lembrei de um pai dizendo que os pais dela tinham ido à polícia. Como se isso fosse a parte chocante. Como se chamar a polícia fosse o escândalo, e não o que tivesse feito uma menina sair da escola. Agora, o nome de Emily estava dentro de um telefone que meus pais deram para minha filha no Natal. Eu não precisava de todos os detalhes para entender a situação. Vi o suficiente para saber que isso não era apenas crianças sendo maldosas. Era contínuo, planejado, um gotejamento de humilhação e intimidação, intencional, como se alguém tivesse transformado isso em hobby, em fazer uma menina sofrer. Cliquei na mídia e imediatamente me arrependi de ter polegares. Havia imagens salvas lá. Eu dei uma espiada. Ângulo, contexto, o tipo de coisa errada que não é preciso estudar para entender. E recuei tão rápido que minha mão escorregou. Não, eu não estava fazendo isso comigo mesma. E também não ia deixar que aquilo ficasse orbitando Lily por mais um segundo do que o necessário. Coloquei o telefone na cama e fiquei olhando para ele como se pudesse começar a vibrar de novo, como se pudesse rastejar pelo criado mudo e continuar fazendo o que vinha fazendo. Ok, então como isso acabou nas mãos da minha filha? Meu cérebro ofereceu a resposta mais fácil primeiro, porque cérebros adoram negar a realidade. É o hobby favorito deles. Talvez fosse o antigo telefone do Ryan. Aquilo até fazia sentido. Ryan é o neto dourado. Ele recebe upgrades como outras crianças recebem cortes de cabelo. Um novo telefone para ele não seria especial. Seria esperado. E se ele tivesse guardado um antigo como reserva, bem, crianças fazem coisas idiotas com aparelhos extras, especialmente crianças que acham que regras são para os outros. Talvez meus pais apenas o tivessem dado de presente de novo. Barato, preguiçoso, sem pensar, mas não malicioso. E eu quase conseguia lidar com sem pensar. Sem pensar é familiar, porque nada disso acontecia no vácuo. Nada na minha família nunca acontece. Brenda tem sido a escolhida desde que me lembro. Minha mãe e meu pai nunca sentaram comigo para anunciar isso como em um discurso de vilão. Não precisavam. Nessa casa, o amor sempre teve uma direção, e raramente apontava para mim. Quando Brenda teve Ryan, o favoritismo não desapareceu. Apenas mudou de foco. Ryan se tornou o centro da gravidade. Tudo o que ele fazia era apenas meninos sendo meninos.
Ele é só cheio de espírito. Tem tanto potencial. Erros eram ignorados. Atitude era reinterpretada como confiança. Problemas viravam mal-entendidos. Lily, minha Lily, aprendeu a lição oposta. Seja educada. Seja grata. Não faça barulho. Esforce-se mais. Ela aplaude os presentes do Ryan como se estivesse numa cerimônia de premiação. Diz obrigada pelos presentes práticos com o mesmo sorriso contido, todos os anos. Ela tira notas máximas como se estivesse pedindo aprovação. E quando ajuda a recolher pratos sem ninguém pedir, observa os rostos da minha mãe e do meu pai como se estivesse esperando o momento em que finalmente decidam que ela também importa. Odeio reconhecer isso tão bem, porque eu também fazia assim. É por isso que aquela caixa de iPhone atingiu Lily como um milagre. É por isso que ela abraçou no peito como se fosse a prova de algo. É por isso que me deixei ter esperança por meio segundo, mesmo sabendo que deveria ter aprendido melhor. Agora eu estava sentada no escuro com evidências da crueldade de outra pessoa em um aparelho destinado à minha filha, e essa esperança parecia uma piada que eu ri cedo demais. Peguei o telefone de novo. Ainda não sabia se meus pais eram apenas desinformados ou cúmplices. Essa era a parte que eu não podia resolver apenas olhando para a tela. Deveria acordar minha mãe e meu pai? Descer correndo e enfiar o telefone na cara deles? Perguntar se eles sabiam o que estavam entregando para Lily? Ou fariam o que sempre fazem? Diriam que eu estava exagerando. Diriam que eu sou dramática. Mandariam eu parar de arrumar confusão enquanto, silenciosamente, resolvem o que precisa ser resolvido pelas minhas costas. Lá embaixo, ouvi movimentos, uma cadeira arrastando. A voz de Brenda, tensa e rápida. A da mãe, mais grave, controlada. A do pai, friamente calma. Pareciam normais, o que na minha família geralmente é a parte mais assustadora, porque o normal é o que eles vestem por cima do que realmente tentam esconder. Coloquei o telefone de volta, pisei no corredor descalça e comecei a me dirigir à escada. Silenciosa, cuidadosa, coração batendo forte. Porque, acontecesse o que fosse acontecer a seguir, eu precisava ouvir com meus próprios ouvidos. Quando cheguei à escada, ouvi a voz de Brenda. Tensa, rápida, cortante, e meu corpo parou antes que meu cérebro conseguisse acompanhar. Ela vai notar, Brenda sussurrou. A voz da minha mãe flutuou de volta, calma demais. Ela já acha que é recondicionado. Meu pai falou baixo, como se estivesse tentando impedir que as paredes ouvissem. Ela não vai fazer nada. Nunca faz. Minha garganta secou. Permaneci imóvel, porque conheço meus pais a vida inteira. E aquele tom, a confiança tranquila do meu pai, a segurança suave da minha mãe era o mesmo tom que eles usavam quando já tinham decidido algo por mim e esperavam que eu simplesmente aceitasse. A voz de Brenda voltou. A escola está envolvida. Os pais da Emily não estão deixando isso pra lá. Eles estão surtando. Minha mãe rebateu, ríspida. Porque foi sério. Houve uma pausa. Então Brenda falou mais baixo. Eu não achei que fosse chegar a esse ponto. A cadeira do meu pai rangeu. Chegou a esse ponto porque o Ryan não parava. Meu estômago se contraiu com tanta força que achei que fosse vomitar. A voz de Brenda subiu. Ele é só uma criança. E a Lily não. Minha mãe retrucou de imediato. E, por um segundo horrível, eu quase senti gratidão até ela completar. A Lily é só, mais fácil. Pronto. Ali estava. A parte que eles disseram em voz alta sem perceber. Fácil. Descartável. Tirei meu telefone do bolso com as mãos tremendo e apertei gravar. Não porque estivesse pensando com clareza, mas porque o instinto é o que sobra quando o choque desliga o cérebro. Brenda falou de novo. E se a polícia rastrear isso? E se eles? Meu pai a interrompeu. Eles não vão rastrear até o Ryan se o telefone não estiver com o Ryan. Minha mãe suspirou, como se estivesse cansada da incompetência de todo mundo. Nós demos o telefone para ela. Está no quarto dela. Está nas mãos dela. Brenda. Mas agora é o telefone da Lily. A voz da minha mãe ficou quase satisfeita.
Exatamente. Brenda soltou um suspiro pesado. A Kate vai surtar. A resposta do meu pai foi seca. A Kate sempre foi dramática. Minha mão apertou o celular com tanta força que meus nós dos dedos doeram. Brenda disse. E a Lily? Minha mãe interrompeu, desdenhosa. A Lily é uma boa menina. Vai ficar bem. A voz de Brenda ficou mais afiada. A Kate acha que a filha dela é perfeita. Meu pai soltou uma risada baixa e cruel. Bom, talvez isso a coloque um pouco no lugar. Brenda riu, só um pouquinho. E algo dentro de mim ficou perfeitamente, assustadoramente imóvel. Porque aquilo não era só sobre proteger o Ryan. Era sobre escolher a Lily como bode expiatório. Porque a Lily era fácil. Porque a Kate era dramática. Porque o Ryan importava. Afastei-me da escada o mais silenciosamente que consegui. Meu telefone continuou gravando até eu voltar para o quarto e fechar a porta. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui apertar parar. Reproduzi o áudio uma vez, só o suficiente para confirmar que não era imaginação. Não era. Sentei na beirada da cama e encarei o celular como se fosse radioativo. Lily entrou no quarto, o cabelo ainda úmido do banheiro, a escova de dentes na mão. Posso ficar com ele agora? Perguntou, sorrindo. Forcei meu rosto a parecer calmo, normal. Pode, eu disse. Mas antes, me escuta um pouquinho, tá? O sorriso dela vacilou. O quê? Nós vamos sair um pouco, falei leve, casual, como se eu não tivesse acabado de ouvir minha família oferecer minha filha como dano colateral. Uma visitinha surpresa. Uma surpresa? Ela se animou na hora. Crianças adoram surpresas. Adultos têm medo delas. Isso, eu disse. Vai colocar o tênis e pega o casaco. Ela correu até o armário. Arrumei tudo rápido, em silêncio, controlada não como quem vai viajar, mas como quem está evacuando. Algumas roupas, a escova de dentes da Lily, minha carteira, carregadores, os telefones, os dois, o iPhone e o meu. Mandei mensagem para minha amiga Sandra com um dedo só. Podemos ir aí agora? Sandra, claro. O que aconteceu? Explico quando chegar. Fiquei olhando aquele sim como se fosse uma boia de salvação. Lily voltou pulando para perto de mim. Ok, para onde vamos? Levantei minha bolsa no ombro e abri a porta. Lá embaixo, podia ouvir minha mãe rindo de novo. A música de Natal ainda tocava, como se esta casa não estivesse cheia de pessoas planejando arruinar a vida dos meus filhos. Lily pulava na frente de mim descendo as escadas. Minha mãe olhou para cima. Para onde vocês vão? Só vamos sair um pouco, eu disse, e a voz não tremia. Pijama party? O sorriso da minha mãe se fechou. Pijama party no Natal? Eu disse. A Lily está animada. Lily assentiu com entusiasmo. Pijama party. Os olhos do meu pai estreitaram-se levemente, como se ele percebesse algo escapando do seu controle. Brenda me observava com atenção demais. Ray entrou no quarto atrás dela, esfregando o sono dos olhos. Olhou para a bolsa, depois para mim, e deu um sorriso de canto. Não desvie o olhar. Não disse uma palavra, porque eu tinha o presente de Natal dele lá em cima. E não era um telefone. Era consequências. Saímos pela porta da frente. O ar frio bateu no meu rosto como um tapa. Lily puxou minha mão. Mamãe? Sim, querida. Fiz alguma coisa errada? Ela perguntou baixinho. Meu coração se partiu ao meio. Não, eu disse instantaneamente. Não, você não fez. Nunca fez. Ela examinou meu rosto, tentando entender. Apertei sua mão. Eu prometo. Dirigi direto para a casa da Sandra, sabendo que, no segundo em que eu fechasse aquela porta atrás de Lily, colocaria algo em movimento que minha mãe, meu pai e Brenda jamais conseguiriam colocar de volta na caixa. Sandra abriu a porta antes mesmo de eu bater direito, como se estivesse esperando ali. Um olhar para meu rosto e ela não fez perguntas. Apenas se afastou.
Entre disse suavemente. Lily passou correndo por nós, imediatamente distraída pelo cachorro da Sandra e pela promessa de lanchinhos. Benditas sejam as crianças e sua capacidade de se distrair. Sandra guiou Lily até a sala. Chocolate quente. Sim. Lily exclamou, como se estivéssemos vivendo a melhor aventura de Natal de todos os tempos. Eu segui Sandra para a cozinha. O que aconteceu? Ela perguntou. Coloquei a bolsa no balcão. Coloquei o telefone no balcão. Minhas mãos finalmente começaram a tremer agora que Lily não estava olhando. Os olhos da Sandra se fixaram no telefone. Kate, eu ouvi Eliseu disse. Eles deram o telefone para Lily de propósito, não como presente. Como um lixo. A boca da Sandra se apertou. Sua irmã e sua mãe e seu pai, eu disse. Minha voz ficou fria. Todos eles. Respirei fundo, forcei o controle de volta. Preciso que a Lily fique segura aqui, eu disse. Só por alguns dias. Claro, disse Sandra imediatamente. O tempo que você precisar. O riso da Lily vinha da sala. Engoli em seco. Não conte nada para ela, eu disse. Nenhum detalhe. Ela não deve carregar isso. Sandra assentiu. Vai fazer o que precisa fazer? Deixei Lily com Sandra, disse que voltaria logo, beijei sua testa e saí antes que mudasse de ideia. No carro, não chorei. Chorar é coisa para quando se tem tempo. Eu não tinha tempo. Dirigi direto para a delegacia. As ruas estavam silenciosas, naquele jeito estranho de feriado, como se o mundo fingisse que nada de ruim acontece no Natal. Minhas mãos permaneceram firmes no volante, mas meu peito estava apertado, como se eu estivesse prendendo a respiração sem perceber. Lá dentro, tudo era fluorescente, calmo e dolorosamente normal. Contei o que precisava contar. Que o telefone havia sido dado à minha filha como presente. Que não havia sido resetado. Que continha mensagens e chamadas que não deveriam estar perto de uma criança. Que eu tinha ouvido uma conversa e gravado. Deslizei o telefone sobre o balcão, junto com o meu. Acho que isso está ligado a um caso envolvendo uma menina chamada Emily, disse. Os pais dela já foram à polícia. Este telefone, eu acho, faz parte disso. O policial não ofegou. Ele não franziu a testa dramaticamente. Apenas assentiu uma vez, devagar, como se algo tivesse finalmente se encaixado. Eles levaram tudo, registraram, colocaram em sacos, me pediram para explicar a linha do tempo, manhã de Natal lá em cima, o que eu vi, o que eu ouvi. Quando saí, respondi com calma, não porque me sentisse calma, mas porque pânico não ajudaria Lily. E isso era a única coisa que importava agora. Me deram um número de ocorrência e disseram que alguém iria acompanhar o caso. Só isso. Sem promessas, sem discursos, apenas procedimento. E isso já era suficiente. Quando voltei para a casa da Sandra, Lily estava encolhida no sofá de pijama, enrolada em um cobertor que definitivamente não era dela, os olhos grudados em um filme que ela já havia esquecido pela metade. Mamãe, disse ela ao me ver, você conseguiu arrumar o telefone? Meu estômago se contraiu. Ainda não, eu disse, mantendo a voz firme. Primeiro precisa ser verificado. Eu explico depois. Tá bom. Não hoje à noite. Ela franziu a testa por um segundo, depois deu de ombros. Tá bom, e voltou para a tela. Crianças são assim. Elas confiam que você segura as coisas pesadas para que elas não precisem. Sentei-me ao lado dela e tentei respirar como uma pessoa normal. Meu telefone vibrou no bolso. Ignorei. Vibrou de novo. E de novo. Já sabia quem era. Quando finalmente olhei, havia chamadas perdidas empilhadas umas sobre as outras, da minha mãe, do meu pai, da Brenda. Então o telefone tocou de novo. Atendi e imediatamente coloquei no viva voz. As 3 vozes me atingiram de uma vez. O que você estava pensando? Brenda explodiu. Você perdeu a cabeça? Disse minha mãe por cima dela. Você foi à polícia? Cortou meu pai, ríspido. Fiquei em silêncio. Eles preencheram o silêncio rapidamente, como pessoas que não suportam não estar no controle.
Ele é uma criança, disse Brenda. Você tem ideia do que fez? Está arruinando o futuro dele. Minha mãe acrescentou. Isso não precisava chegar a esse ponto. Fechei os olhos. Uma parte estúpida e esperançosa de mim ainda esperava uma saída. Uma frase, uma desculpa, não sabíamos. Nunca veio. Em vez disso, Brenda disse. A polícia está fazendo perguntas sobre a Emily, sobre aquele telefone. Minha mãe entrou na conversa imediatamente. Você sabia que isso já era um problema. Sabia que os pais dela foram à polícia. Meu pai suspirou fundo. Nós estávamos tentando resolver, perguntei baixinho. Dando para minha filha. Houve uma pausa. Tempo suficiente. Ela estaria bem. Minha mãe disse que nada aconteceria com a Lily. Brenda desdenhou. O Ryan pode ser expulso por causa disso. E lá estava. Eles sabiam. Sabiam que estava ligado a Emily. Sabiam que a polícia já estava envolvida. Sabiam exatamente o que estavam entregando à minha filha. E mesmo assim, fizeram. Algo dentro de mim se estabilizou. Não se quebrou. Apenas se estabilizou. Esta conversa acabou, eu disse. Kate, começou meu pai. Terminei, eu disse, a voz firme. Não me contate novamente. Desliguei. Lily riu de algo na tela, completamente alheia ao momento em que minha família deixou de ser um lugar seguro. O confuso desapareceu. A esperança também. O que restou foi clareza. E fiquei ali segurando essa clareza, sabendo que não havia volta. 6 meses depois, minha vida está calma. Não aquela calma tensa, de prender a respiração. A boa calma. A que deixa você dormir a noite inteira sem o telefone acender e o estômago cair antes mesmo de ler a tela. Depois daquela ligação, não esperei para ver o que fariam em seguida. Cortei contato. Todos eles. Números bloqueados. E-mails direto para a lixeira. Redes sociais trancadas. Quando tentaram passar pela Lily, mensagens enviadas para a escola, encontros acidentais, uma tentativa muito ousada de alguém repassar uma nota, tudo bloqueado. Eu entrei com pedido de não contato. Não foi uma cena dramática. Papelada, assinaturas, datas. Uma explicação muito calma de que ninguém que tivesse tentado usar minha filha como garantia era bem-vindo perto dela novamente. Aquela parte me deu uma sensação boa. Nos mudamos algumas semanas depois. Tecnicamente, era um aluguel, mas não pareceu temporário do jeito que temporário costumava parecer na casa da minha mãe e do meu pai. É claro, limpo, silencioso. Lily tem seu próprio quarto, sua própria porta e voz sobre o que vai nas paredes. Na primeira noite lá, ela se espalhou na cama e disse: Parece tranquilo. Foi assim que soube que tinha feito a coisa certa. Não soube diretamente das consequências. Nem queria, mas notícias viajam em famílias como a minha, quer você queira ou não. Ryan foi expulso. Não transferido. Expulso. A escola não tentou amenizar nem esperar passar. Assim que a investigação terminou, pronto. Meus pais não foram para a prisão, mas também não saíram ilesos. Tentar jogar evidências em cima de uma criança para manter longe de outras pessoas não parece nada bem quando está escrito e reproduzido. Serviço comunitário, liberdade condicional, aulas obrigatórias, eles vão insistir que foram humilhantes e injustas para qualquer um que queira ouvir. Pelo que sei, hoje em dia pouca gente está ouvindo. Brenda passou da fúria para o silêncio. Geralmente é assim que acontece quando alguém percebe que a versão da história que ensaiou não funciona fora da bolha da família. Os pais da Emily me enviaram uma mensagem curta, apenas um agradecimento. Nada dramático, apenas alívio. Chorei quando li. Depois apaguei. Não porque eu não me importasse, mas porque não precisava mais de prova de que fiz a coisa certa. Lily está feliz agora. Não aquela felicidade cuidadosa e educada. A feliz alta, bagunçada, daquelas que riem sem checar o rosto de ninguém primeiro. E eu não sinto falta deles. Sinto falta da ideia da família que eu queria, mas essa família nunca existiu de verdade. Esta existe. Então, o que você acha?
Fui longe demais ou não fui longe o suficiente? Comente.